Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal O que Rola na Geronto. Toda semana trazendo um assunto interessante, um assunto que diga respeito, que diz, melhor dizendo, a gerontologia, ao envelhecimento, à velhice. E como não deixa de acontecer toda semana, hoje nós vamos falar de racismo estrutural e pessoas idosas, mulheres. O recorte aqui é mulheres. Para falar deste assunto, nós convidamos uma pessoa super especial que se chama Iáguida Campos. Iáguida, desde 2002, é psicóloga, não é? Ela fez pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial. Ela é pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, vai prestando atenção. É pós-graduada em aconselhamento e, recentemente, no mês passado, fevereiro, ela tornou-se uma mestre, né, uma titulação em saúde e envelhecimento pela Faculdade de Medicina de Marília, aqui no interior de São Paulo, e essa universidade é chamada de FAMEMA. É a sigla de Faculdades de Medicina de Marília. E eu, né, tive o prazer de ser convidada por ela para participar desse processo de defesa, né, da qualificação e da defesa do mestrado dela, que abordou exatamente este tema que nós vamos discutir hoje. A dissertação de mestrado dela foi concluída com um nome, só para você saber, chama-se assim: Vivências de Mulheres Negras Idosas frente ao racismo estrutural, uma teoria fundamentada em, ou melhor, nos dados, não é em, é nos dados. Então, Iagda, seja muito bem-vinda ao canal que rola na Geronto, e a nossa primeira palavra é dada a você para dar um oi para quem está nos acompanhando, e depois a gente começa a conversar do tema específico que traz você aqui conosco. Certo. Olá a todos. É um prazer, é uma honra estar aqui, poder bater um papo. E eu espero do fundo do meu coração poder contribuir com conhecimento. Eu acredito muito, muito que todo conhecimento ele nos salva e ele nos melhora, né? De certa forma, para que a gente possa crescer e caminhar melhor como sociedade, né? Como cidadãos, e é esse o meu maior desejo aqui. Bom, então seja bem-vinda e vamos Obrigada. começar. Racismo estrutural. Eu acho que esse conceito é muito importante para que a gente entenda do que nós estamos falando. Racismo em si já é um fato extremamente. Não é que ele seja atual porque acontece agora, ele sempre aconteceu, mas está no momento da nossa sociedade, da nossa vivência muito presente. Inclusive, nós estamos hoje no mês de março, hoje é exatamente dia 11, e na semana passada a gente teve um problema muito sério com o jogador do Palmeiras, que sofreu uma violência extrema. Não, violência é pouco, ele recebeu racismo, não é? Porque fizeram gestos e ele se descontrolou, não acho que nem é descontrolou, ele se manifestou na dor de quem sofre o racismo. Então, por favor, nosso foco é de pessoas idosas, mas antes da gente entrar neste tema, defina o que é o racismo e o que é o racismo estrutural, para a gente passar a pergunta seguinte. Certo. O racismo, falando de um modo geral e de uma maneira que fique fixado no pensamento, né, de uma maneira bem simples, mas o racismo estrutural, ele é um conceito, né, que ele se refere a um formato de discriminação racial que está enraizado na estrutura. Então, a gente fala aqui de uma estrutura social, a gente fala de estrutura política, a gente fala de estrutura econômica de uma sociedade, né? Então, ele não vai se manifestar apenas em atos de preconceitos explícitos, né? Ele também faz parte, mas ele também se manifesta
em um sistema de desigualdade. E esse sistema de desigualdade, ele é historicamente construído, ele vem se perpetuando, né, de uma maneira em que a marginalização de determinados grupos raciais aconteça, especialmente a população negra, que é o que falamos agora, né? Então, a manifestação desse racismo estrutural, ela pode ser observada em várias esferas da sociedade. Então, a gente vê desigualdade no mercado de trabalho, acesso limitado à educação com qualidade, né? Violência institucional, vemos também bastante violência da polícia com a população negra, né? Se a gente liga a televisão, a gente vai ver alguma coisa nesse sentido aí acontecendo. Baixa representatividade, né? Então, quanto maior o cargo, menos nós encontramos pessoas negras. Em posições de liderança. Vemos também na parte da saúde e acesso a serviços públicos, e também, por último, aqui eu posso mencionar a questão da dificuldade de acesso à moradia digna, né? Então, tudo isso faz parte, do racismo estrutural e de como a população negra é afetada por essa forma de racismo. Ou seja, o racismo estrutural ele perpassa, ele permeia toda a estrutura social e ele não se manifesta de uma forma específica, mas ele está presente nessas diversas formas que você citou, inclusive na saúde, no acesso às políticas. Ok, Sim. obrigada. E Águida, prazer ter você aqui com a gente. Quero te agradecer essa sua disponibilidade de trazer esse tema tão importante, tão sério, que precisa ser debatido, né? E parabéns pela tua pesquisa, né? Antes de entrar no nosso tema, que é a questão de mulheres que envelhecem, eu queria até complementar um pouco essa questão que você falou do racismo estrutural, e aí você me conserta se eu estiver errado, mas assim, nós tivemos também um fato bem pouco tempo atrás, que ficou muito marcado na mídia, que foi aquele policial aposentado no Rio de Janeiro que atirou num rapaz negro por conta de achar que ele era o ladrão, o assaltante da esposa dele, né? E aí me chamou a atenção, né, que assim o policial era um homem negro, né? Então assim o racismo ele está tão enraizado que assim eu fiquei chocado quando eu vi, né? Porque assim primeiro começou a discussão, né? Assim, atirou num rapaz porque era um homem negro. Claro, a gente sabe que se fosse na Barra da Tijuca um rapaz loiro, ele não seria agredido. A gente sabe disso, né? Mas ele estava numa região periférica e era um rapaz negro, né? Então ele levou o tiro. Mas aí quando eu vi que o agressor era um homem negro, eu fiquei mais chocado ainda, né? Então, me corrija se eu estiver errado. É isso, racismo estrutural? Sim, e isso não tira a pessoa negra de estar numa posição de poder, né? E aprender a conviver ali e ela exercer o mesmo comportamento com a pessoa que tá, né? Então, assim, esse caso aí, por exemplo, ele me faz pensar que cada ano no Brasil, a última vez que eu li esse dado, 23.100 pessoas negras são mortas anualmente, né? Então, mais ou menos, nós temos aí, jovens, tá? Então, nós temos aí mais ou menos uma média de 63 jovens negros mortos no dia, né? Então, isso é muito grave. Então, pensando, mas quem é o agressor? A gente tem a pessoa branca, mas a gente também tem a pessoa negra que aprende, né? Que está no meio ali, então Aham, ela age ali como o algoz, né? Digamos assim, nessa situação. aham. Então acontece, sim, É, não é é, pouco. é, É como se fosse contaminado, né, por essa E, cultura, vou dizer, né? Mas vamos exato. lá, então, entrar no nosso tema, né? Então, você trabalhou com mulheres que envelhecem, mulheres negras que envelhecem. Então, minha pergunta para você é a seguinte: mulheres negras envelhecem de forma diferente de mulheres brancas? Sim, dentro da minha pesquisa, eu gostaria muito de responder que era de uma maneira igualitária, mas infelizmente não é, né? Então, se a gente pega, vamos pensar na criança negra, né? Na menina negra. Essa menina, ela vai para a escola, e ela se depara ali com histórias, né, contadas. Vamos pegar aula de história mesmo, né, como um exemplo.
A história dela é contada a partir de escravização, e a história da coleguinha do lado é contada a partir de heróis, heroínas, príncipes e princesas. Isso traz grandes crises para a menina negra desde pequena, né? E essas crises, elas acontecem porque se a gente pensa a biologia, a sociologia, a psicologia, vai trazer que todo ser humano tem uma necessidade de pertencimento, né? Ele nasce com essa necessidade de pertencer. Então, quando dentro desses primeiros grupos, né, escola, grupos comunitários, enfim, existe essa diferença, a menina ela começa a sofrer porque ela se percebe como diferente em algumas ocasiões, né, nos grupos que ela participa. E aí, no processo de envelhecimento, quando vamos pensar nessa mulher adulta, ela já passou por uma série de coisas. Então, ela passa por crises, em relação à cor da pele dela, que não está dentro do padrão de beleza. Hoje a gente vê que muita coisa mudou, mas a gente ainda tem um caminho. Então, se eu pego, se eu olho hoje para a televisão, eu vejo pessoas que me representam como mulher negra, mas na infância não era assim, né? Quem era a minha representatividade? De boneca era a Barbie, né? E era aquelas bonequinhas que vinham com um chumacinho assim de cabelo para cima, né? Era aquilo que tinha representando o bonito e o belo. Então, quando eu, como criança negra, olho para aquilo e me vejo como diferente, eu acho aquilo bonito, mas ao mesmo tempo eu passo por, vou chamar de microcrises, né? Algumas crises que vão acontecendo ali no decorrer da vida. E aí na vida adulta, e também na parte, né, nesse processo todo de envelhecimento, né, porque de criança para adulto, de adulto para idoso, estamos numa dinâmica de envelhecimento, né, ele se torna diferente da mulher branca devido a esses fatores sociais, devido a fatores econômicos e de saúde. Então, o racismo estrutural, ele impacta diretamente a qualidade de vida da mulher negra ao longo do tempo, porque ela foi exposta a muitas situações de racismo. E essas situações geram nela um estresse, gera ansiedade, gera sensação de inadequação, ausência de pertencimento, dependendo de onde ela está e onde ela trabalha, né? Então, como estávamos conversando no início, quanto mais ela sobe, digamos que profissionalmente, né, ela ascende, menor os espaços que ela é encontrada, mas ela está ali ascendendo, então ela vai ter algumas dificuldades, né? Uma das mulheres da pesquisa que respondeu a pesquisa que eu fiz, ela disse que as pessoas, ela tem 60 anos, né? E as pessoas do trabalho dela falavam assim para ela: mas você é negra, mas você é competente, né? E outra pessoa, você é negra, mas você não é tão negra assim, você tem um pouquinho de branco dentro de você, né? Então, olha o quão graves são essas falas. É como se o negro não tivesse capacidade, porque ele vem de uma descendência de escravos, mas na verdade o negro veio de um grupo que foi escravizado. Se você olha para a história da África, você vai ver também príncipes e princesas, digamos assim, né? Dentro de uma sociedade ali estruturada. Então, assim, existe essa diferença, porque a história da mulher negra ela é construída também no seu fundamento existem várias vulnerabilidades. E, Águida, muito, muito interessante tudo isso que você está colocando para a gente. É, Agora, fala um pouquinho mais assim, da sua pesquisa, porque a nossa conversa começou te apresentando para falar que você tinha envolvido uma pesquisa e que Marília participou da sua banca. Sim. Porque, assim, para quem nos escuta e que não é da área acadêmica, né, toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente quer investigar alguma coisa nos mobiliza, nos gera alguma questão importante, né? Que nós queremos aprofundar, entender melhor, etc. E aí vem toda a lógica da metodologia científica. Então, nessa ideia da pesquisa, então conta para a gente um pouquinho qual era a sua pergunta principal? O que te levou a fazer essa pesquisa? E por que mulheres idosas negras? Por que não pessoas negras, homens e mulheres? Fala um pouquinho para a gente. Sim. O objetivo dessa pesquisa, então o título, né, Vivências de Mulheres Negras Idosas frente ao Racismo Estrutural,
Essa pesquisa teve como objetivo uma investigação desses fatores, como que eu posso dizer? Uma investigação a partir das vivências. Eu olho a partir das vivências os fatores sociais, culturais e identitários que trazem toda essa questão, né, de tudo que a mulher passou, né, e como que podemos olhar com levando em consideração toda a questão do racismo estrutural, né? Então, para essa pesquisa houve esse pensamento, né, essa ideia, e dentro da FAMEMA, né, o grupo é de saúde e envelhecimento, né, a linha de pesquisa é de saúde e envelhecimento. Num primeiro momento, para ser bem sincera, eu comecei a estudar um outro grupo, né, só que em conversa com a minha orientadora, e eu achei muito interessante por ela trabalhar bastante com o envelhecimento, né, eu falei assim para ela, "Ai, vamos partir para esse grupo aí que eu acho que vai ser bastante interessante, é uma coisa nova para mim e eu saí da pesquisa como quem aprendeu demais, né? E fiquei muito feliz em poder contribuir. Olhando para as literaturas que no Brasil ainda são poucas, né? Têm sido desenvolvidas, mas ainda são poucas, e eu pude contribuir. É uma gotinha que a gente faz, e a pesquisa ela não acaba em si, né? A gente continua pensando sobre ela, dialogando sobre ela, mas foi esse um princípio, né? E por que mulheres? Por que que eu escolhi mulheres, né? Eu participei de um grupo de mulheres negras online, cada uma de uma região do Brasil, e nós estávamos compartilhando sobre algumas vivências nossas, né? E muitas falas ali no grupo que apareceram foram: eu achei que isso aqui só acontecia comigo, né? É aquela coisa que a gente passa e acha que é só com a gente, né? Então, isso foi muito compartilhado, a questão de vivências no ambiente de trabalho, questão do racismo que passaram na infância, na escola, essa questão de literaturas, porque nós temos desde 2003 uma obrigatoriedade nas escolas. É preciso ensinar a história afro-brasileira, mas essa história é ensinada como? De que jeito, né? Como que isso é exposto para uma criança, né? Como que essa criança vai acatar essa história? E também a questão da representatividade. Então, eu acredito muito que a pesquisa ela surge da nossa curiosidade ali, né? Não é só numa conversa com o orientador, mas foi a partir de uma conversa, mas também a partir da minha percepção e o que eu gostaria de investigar. Especialmente porque a mulher, ela tem, além de eu estudar a mulher idosa negra, né, a mulher negra, eu estudei primeiro tudo isso começa com a mulher e o tanto de coisa que a mulher sofreu, né, foi sofrendo no decorrer da história. Eu achei interessante fazer esse recorte assim, né, e olhar mais para ela nesse sentido da pesquisa. É isso. Yagda, fantástico. Você tem estudado algo que é estrutural no nosso país e que leva uma qualidade de vida ruim para milhões, milhões, centenas de milhões de pessoas, né, nesse país. E as mulheres em especial. Muito obrigado. É uma honra tê-la aqui, né? Você jovem e já se inserindo no envelhecimento com uma pesquisa importantíssima, né? E que espelha a realidade desse país de uma forma incrível e triste, e triste. E eu, até por conta disso, né, você está dizendo do racismo estrutural, a gente precisa mudar. Como mudar o racismo estrutural? Então, as políticas públicas, como ter políticas públicas, elas podem reduzir essas desigualdades que o racismo traz. Uhum. É, ao longo dessa pesquisa, eu fui percebendo, né, e pensando um pouco, refletindo, que é possível a política pública, né, as políticas públicas reduzirem as desigualdades causadas pelo racismo estrutural, ao promover ações afirmativas e também garantir o acesso igualitário a todos, né? Então, a partir disso, sim, é possível. Uma das coisas que eu observei também é a falta de acesso
como que eu posso dizer? A falta de conhecimento mesmo das políticas que estão ali disponíveis, né? Principalmente da comunidade periférica, que foi um dos grupos que eu fui entrevistar. Então, pensando em políticas públicas, o que eu posso pensar é uma educação, mas também é uma conscientização, né? Eu preciso saber que a mensagem está chegando, eu preciso saber que aquela lei que foi criada, aquela resolução, ela precisa chegar de uma maneira que a outra pessoa consiga entender, porque senão, infelizmente, é só um papel, né? Então, isso precisa chegar. Uma outra questão aqui, de políticas públicas, que eu percebi bastante na pesquisa, é o acesso à saúde. Então, eu acredito muito na criação de programas específicos, porque para atender essa população negra, né? Considerando as suas particularidades de saúde. Então, por que que eu falo isso? Porque a população negra, especificamente a mulher negra, quando eu fui lendo as outras pesquisas, eu percebi. Existem muitas mulheres que passam devido à questão do racismo estrutural. É muito estresse, é pouco acesso à saúde, né? Então, aí, se eu tenho pouco acesso à saúde, eu tenho diagnósticos tardios. Se eu tenho diagnósticos tardios, demora para tratar aquela doença ou aquele transtorno. Então, é uma bola de neve que vem sendo gerada, né? Então, eu acredito que esse acesso à saúde, ele também precisa acontecer. De políticas públicas também eu posso trazer a parte da empregabilidade da renda, porque eu olho para a mulher negra, e eu consigo perceber, né? A gente pode olhar isso nas pesquisas, mas a gente também pode olhar saindo por aí nos supermercados, por exemplo, né? Você vê muito mulher negra em posição de subserviência, né? E precisa haver assim mais políticas de inclusão nesse sentido. Aí também tem a parte da segurança e da justiça, parte da proteção social como moradia, alimentação, suporte. Sempre a política pública, depois dessa pesquisa eu percebi, ela precisa considerar essas vulnerabilidades específicas. Então é isso. Mas, Iagda, eu queria fazer um contraponto não, uma continuidade da reflexão, porque, dadas essas desigualdades históricas, centenárias, né, que a população negra e as mulheres negras, em especial, sofrem e sofreram já, é mais do que igualitário, acho que a gente tem de pensar na equidade. Isto é, para quem necessita mais, eu tenho de fazer mais. Eu tenho Uhum. de dar mais. Eu tenho de que as políticas têm de ser ainda mais efetivas, mais intensas e melhores. O que você Sim, acha? sim. Eu acredito, concordo, até porque nós não partimos do mesmo ponto, né? Nós não partimos do mesmo degrau, né? Então se coloca, eu percebi bastante isso dentro da pesquisa, mas também conversando com outras pessoas. Então, se eu coloco uma mulher negra idosa e uma mulher branca que estudaram, né? A gente vê ali o que que essa mulher negra fez para estudar e chegar onde ela chegou, né? Ao passo que a mulher branca teve algumas aberturas, algumas possibilidades e acessos, e com menor grau de estresse, digamos assim, porque a mulher negra precisou brigar e batalhar, né? Então tem tudo isso aí. Então é uma coisa que eu acredito mesmo, né? E questiono. A gente precisa considerar isso mesmo, né? Essas vulnerabilidades, porque queríamos que existisse essa parte que apareceu bastante na literatura, né? E aparece na televisão também, Brasil, um país de todos, né? Todo mundo é igual, mas nós não caminhamos igual, né? Infelizmente. Muito bem. Obrigado. E, Águida, antes da gente seguir, né, para o próximo tema, eu queria só fazer uma observação diante disso que você colocou e da pergunta que o Sérgio fez, né, porque assim, esse é um tema que me toca bastante, né, até por ser psicólogo, enfim, e por ter estudado muito essa questão da sociologia, da antropologia, enfim, então essa é uma questão que me toca e também porque, assim, apesar de eu ter a pele
mais clara, a minha ascendência é de pessoas negras, né? Então, assim, eu tive um tio-avô que o meu avô já era uma pessoa negra, né? E assim, o irmão dele tem toda uma história que não cabe eu contar aqui, mas que na minha dissertação eu trabalhei essa história dele, uma história muito triste, assim, né? Mas não é isso que eu queria falar. Então, só explicando por que me toca, né? Mas, assim, quando a gente fala de políticas públicas, e aí o Sérgio trouxe até a questão de, e você trouxe também a questão de políticas de saúde, a gente pensando em saúde como uma coisa mais ampla, né? Eu queria pensar também na questão de cultura, né? De novo, eu vou trazer um fato que também é do Rio de Janeiro, por coincidência, de um tema, uma matéria que eu li já há algum tempo atrás, mais tempo, mas assim, muito interessante, porque se trata do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele é um prédio, para quem conhece, ele é um prédio imponente no centro do Rio, é um prédio colonial, belíssimo, né? E assim, com atividades gratuitas. A maioria das atividades gratuitas, exposições, muitas peças de teatro, cinema, tem muita coisa gratuita. E assim, o que que a gente vê lá? A gente vê uma população mais favorecida economicamente e mais uma população branca. As pessoas menos favorecidas e negras, elas se sentem inibidas de entrar naquele espaço. Elas não entendem, elas não se sentem permitidas a entrar naquele espaço, entendeu? Então foi feita toda uma pesquisa em cima disso. Então penso que a gente deveria também ter políticas públicas que incluísse as pessoas nesses lugares também, que autorizasse com que elas fossem para esses lugares, que dissesse, olha, é um lugar que é de vocês também, né? Vocês podem entrar. Então, da mesma maneira que assim, no shopping, a gente sabe como é. Uma pessoa no shopping, se ela não estiver bem vestida, e principalmente se ela for uma pessoa negra, ela vai ser seguida pelo segurança. Se ela entrar na loja, ela não vai ser bem atendida, mesmo que ela tenha dinheiro, né? Então a gente sabe que essas coisas existem. Então a questão da cultura eu também acho que a gente precisaria ter políticas públicas de inclusão para essas pessoas nesses espaços, porque o Centro Cultural Banco do Brasil foi um dos exemplos, que é um lugar gratuito, mas as pessoas se sentem inibidas de entrar. Só queria fazer essa observação antes da gente Sim. prosseguir. Sim, muito interessante. E assim, tem uma outra questão acima do que, em cima daquilo que você acabou de dizer, que é preciso pensar, porque às vezes eu tenho autorização para entrar no local, mas quem vai estar ali no local, dependendo de quem está lá, eu vou me sentir bem para estar, porque conversando com essas pessoas negras, eu vejo que o que custa paz tem custado caro demais. Então, assim, você vai ver bastante pessoas negras voltando, não, eu não vou ali porque ali não tem pessoa negra, né? E a partir do momento que eu vou, que eu estiver lá, quem vai olhar para mim? Vão olhar para o meu cabelo, vão olhar como eu estou vestido, né? Então, assim, essa questão cultural, né? Ela bem como você disse, né? Precisa ser pensada, mas é além disso, né? Tem uma cultura, mas eu tenho um comportamento, né? Provocado por essa cultura, né? Porque quem tá ali vai me receber, quem tá ali, eu vou me sentir bem ali, porque se eu não for, eu não vou, né? E só um adendo, eu morei na África durante 3 anos e tem uma rua lá numa cidade que passa, falando de pessoas negras, tá? Tem uma rua que tem pessoas brancas e uma rua para pessoas negras. E eu olhei para aquilo e falei, não, mas ainda isso aí ainda existe, né? E foi bem essa questão. Eu perguntei por que que já que é liberado, né? Todo mundo pode, por que que um não atravessa ali? E me responderam assim, por conta dos olhares. Então, se eu sou negra e tô ali na rua onde tem pessoas brancas, vão olhar para mim, porque por mais que por lei, legalmente, eu posso atravessar, eu sinto que não devo, porque vai fazer mal para mim, né? Então é muito interessante isso. É tão interessante, né? Que a minha pergunta agora, nessa sequência que você está dividindo conosco, deste não lugar, do lugar que não é lugar, mas que está dado, mas não é apropriado, não é reconhecido, como é que essa sequência do racismo estrutural para uma criança, para um adolescente, jovem, adulto e uma pessoa idosa pode afetar a sua saúde física
né? E emocional ao longo da vida. Eu nasci uma criança preta, moro numa região de extrema desigualdade social, eu cresço naquele lugar, eu me torno jovem, eu sou um adulto e aí eu envelheço. Tem algum prejuízo nessa história, no que se refere à saúde física, mental, emocional, Yagda? Sim. Fisicamente, essa exposição constante, né, ao estresse, a ter que se defender, né, de um racismo, ou a silenciar perante o racismo, porque não é todo mundo que se defende, né, pode levar a problemas. Vamos pensar na parte física. O que apareceu bastante nas pesquisas foi a questão da hipertensão, de doenças cardiovasculares e maior vulnerabilidade a condições crônicas como diabetes e como diabetes, né? E, além disso, a dificuldade desse acesso, né, do serviço à saúde, como conversamos alguns minutos atrás, torna esse diagnóstico, traz esse diagnóstico tardio também, como mencionado, e tratamentos inadequados, né? Então, fisicamente eu posso pensar nisso. Agora, emocionalmente, voltando naquela questão de necessidade de pertencimento, quando eu não tenho isso, eu tenho inseguranças, né? Porque eu não pertenço. Onde eu pertenço? Onde eu me encaixo? Então, esses sentimentos de insegurança, baixa autoestima, sobrecarga emocional, né? Levam a pessoa negra a quadros de ansiedade, depressão, dependendo do ambiente de trabalho, uma síndrome de burnout que a gente vê aí acontecendo, né? E tudo isso devido à situação do racismo estrutural. Dentro eu falei das pessoas que ascendem, né? Das pessoas negras que estudam, né? Que passam por essa parte de racismo, digamos que um pouco mais pesado, né? A pessoa negra da comunidade, ela já tem um pouco de dificuldade de identificar. Por quê? Porque ela está dentro de uma comunidade, essa comunidade tem pessoas negras ali, e é muito comum um fornecer suporte ao outro, um auxiliar o outro, né? Então, eu ouvi, dentro da pesquisa, ouvi de algumas mulheres, eu tenho esse emprego aqui, né? Sou doméstica, mas tá bom, eu não preciso mais fazer nada, né? Porque ali encontrou dentro da comunidade essa sensação de pertencimento. Então, emocionalmente, ela tem ali um suporte, porque todo mundo é igual a ela, faz a mesma coisa que ela, né? Então, ela encontrou isso ali. Então, é isso. Yagda, então, seguindo nessa linha, eu queria te perguntar o seguinte: diante do contexto, né, dessas desigualdades que você já falou, né, você citou aí, ao longo da vida, você falou, né, da menina, por exemplo, que não tem, né, a representatividade dela lá desde a escola, né? Então, diante dessas desigualdades ao longo da vida, quais as estratégias de enfrentamento para a mulher negra? Sim. Eu vou pensar aqui em alguns pontos. A primeira estratégia de enfrentamento é a reafirmação identitária, né? Quem você qual é a tua história, né? Eu estou reafirmando uma criança, eu estou reafirmando uma pessoa, né? E dentro dessa reafirmação, tudo isso vai produzindo um autoconhecimento, né? Uma valorização, inclusive, da estética, né? Esse é o seu cabelo, esse é o seu nariz, essa é a sua cor de pele, que vem da tua história, né? Então, essa reafirmação traz para essa criança, essa pessoa, né? Essa mulher, idoso, enfim, traz para essa pessoa a sensação de pertencimento, né? Um segundo ponto é a questão da rede de apoio, tanto comunitário, né? Vamos pensar fora da família, mas também familiar, dentro ali do núcleo que ela vive. Uma das mulheres respondeu que uma professora, ela tinha uma idosa, né, quando ela era criança, ela tinha uma professora negra e era a única professora negra da escola. Então, aquilo para ela foi muito importante, trouxe para ela um incentivo para estudo, porque a professora levava livro para ela. Olha o papel que essa professora teve na vida dessa senhora agora, né? E foi muito importante para ela, mas ela teve, ao passo que várias outras que eu entrevistei não tiveram. E assim, ó, se você quiser aprender, você aprende. Se você quiser só aprender seu nome, a gente te tira da escola, já está ótimo, é só escrever o seu nome, né? Então não houve esse apoio.
Uma outra questão aqui é a educação e a qualificação profissional, né? Isso precisa, esse acesso ao conhecimento e a busca por uma formação acadêmica e profissional, enfim, vai permitir para essa mulher uma maior autonomia. Então, tem mulheres já buscando mais isso, né? E uma das coisas que as mulheres utilizam muito, que apareceu nas pesquisas, foi a questão da espiritualidade, né? Da religiosidade, da parte da fé, né? Talvez isso foi verbalizado. Talvez a sociedade não me aceita, mas o Deus que eu acredito me aceita. E ele me fez assim, me formou, e a partir disso eu preciso buscar ser resiliente, né? O que as pessoas falam de uma maneira que eu me sinto atacada não tem a ver comigo especificamente, tem a ver com uma construção social e também tem a ver com o que aquela pessoa pensa a meu respeito e não necessariamente significa quem eu sou. Então, essa parte da resiliência através da fé, né? Através do apoio comunitário também, porque igrejas, né, comunidades são, são grupos que acabam por se fortalecer, né? Então, isso acontece bastante. Então, eu acredito que é isso que eu posso colocar como estratégia, né? Que foi apresentado aí na fala dessas mulheres. Magda, assim, está sendo muito enriquecedor conversar com você. Você está trazendo para a gente assuntos que precisam ser amplamente discutidos por todos, né? Agora, a gente está falando aqui de mulheres idosas. Você é uma pessoa ainda bastante jovem, né? Então, a gente ficou se perguntando, dos discursos que você ouviu, teve algum ou alguns que mais te tocaram, que foram mais significativos e que você poderia citar aqui para a gente como uma coisa marcante, dessas falas? Até para a gente poder pensar a respeito disso. Sim. Eu posso destacar um que foi o que mais me marcou, foi de uma. Eu trabalhei com três grupos: um de uma comunidade periférica, outro com mulheres negras idosas que têm curso superior, e o último grupo com a filha de mulheres negras, sejam de periferia, sejam perdão, sejam estudadas, né? A fala que mais me tocou foi de uma filha que disse assim: nós não temos noção do que as nossas mães passaram, mas eu tenho conhecimento de que existe muito sangue, muito suor no chão que eu piso hoje. Essas mulheres caminharam, correram muito, 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 para que hoje a gente possa caminhar, né? Isso me tocou muito porque eu ouvi histórias, né? Foram 30 histórias diferentes. E ali eu sou pesquisadora, eu sou psicóloga, mas acima de tudo ali eu sou um ser humano ouvindo um outro ser humano, né? E aquilo me tocou muito porque foi uma realidade. Entrando em contato com história, ouvindo a parte da mulher escravizada, como era a vida dela, né? E como essas mulheres lutaram e foram fortes e valentes para que hoje eu, como uma mulher negra, pudesse fazer um curso de mestrado, né? A gente olha e fala, não tem nada a ver, uma coisa diferente da outra. Existe sim meritocracia, você foi porque você conseguiu e você lutou. Não, não é bem assim, né? Houve muito sangue e suor no meu chão para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. E eu sei que de mim para minha geração ainda tem uma caminhada, né? E eu gostaria de ver que essa caminhada está cada vez mais lenta, digamos assim, no sentido de não ter que correr tanto e não ter que caminhar tanto, né? De ver as coisas acontecendo, porque nós estamos, de certa forma, ainda trabalhando para que isso aconteça, né? Para que isso ocorra. Então, foi essa fala que inclusive, me trouxe lágrimas aos olhos, né? Porque foi algo muito real, né? É real olhar para o contexto histórico da pessoa negra e olhar para onde a gente chegou aqui. Hoje a gente tem políticas públicas específicas, a gente tem, mas a gente ainda tem um caminhar para que isso funcione corretamente, para que isso chegue na população que precisa. Muito bom, Iagda, ter você conosco até este momento. Nosso tempo está se esgotando. Eu acho que deu para a gente fazer um passeio, não é, sobre a sua pesquisa, a forma de você esclarecer do que é racismo estrutural, que contribuição essas mulheres negras tiveram nessa história, influenciaram a sua vida. E nós, agora, ao final, só temos que agradecer a sua preciosa, né,
participação. Então, eu abro a palavra para você para fazer as suas considerações finais, da mesma forma, se Carlos, Ieda e Sérgio desejarem falar, fiquem à vontade. Então, as palavras finais, Iagda. Obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade de coração. Para mim é uma honra compartilhar. Eu sempre compartilho que eu não sei tudo, mas o que eu sei eu distribuo, né? Eu acredito que a gente cresce muito no compartilhar. E volto na minha palavra inicial, que o meu desejo é que toque corações, né? Tudo isso toque corações. E que quando toca coração, que traga uma agitação, uma inquietação, ou traga um sono de paz, na sensação de que eu estou fazendo alguma coisa em relação àquilo que está acontecendo, né? É isso. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra participar. Ieda? Nós que agradecemos, Águida, muito, muito obrigada. Eu acho que foi um crescimento para todos nós. Eu não sei se a sua pesquisa ela é disponível online. Se ela for disponível online, a gente pede que você deixe o link. Nós colocamos na descrição da gravação, que vai ser disponibilizada, para que outras pessoas possam também acessar não só esses 40 minutos que nós conversamos, mas toda a profundidade daquilo que você trouxe para a gente, né? Então, se você compartilhar isso com a gente disponibiliza para as pessoas para que esse seu conhecimento e essa sua investigação possa atingir mais corações, né? E mais pessoas para, quem sabe, a gente mudar esse caminho. Obrigada. E Agda, eu também quero agradecer, né, mais uma vez por você estar aqui com a gente. Eu penso que foi um tema bastante importante. Te dar os parabéns pela tua pesquisa, que eu entendo como de grande significância e importância, né, para nós. E eu espero que ela seja só uma pontinha, né, um primeiro pontapé para que a gente tenha uma coisa aí muito maior aí pela frente, que é assim, precisamos lutar muito, você falou isso, a caminhada ainda é grande, já teve muita caminhada lá atrás, mas ela ainda é grande, a luta ainda é grande, né? Então, vamos lutar, né? Vamos lutar juntos. Parabéns pela tua pesquisa. Obrigada. E Águida, eu queria ressaltar com uma palavra o que eu vejo em você. Com duas: coragem e competência. E com essas duas palavras, eu queria te agradecer por você ter estudado este assunto e hoje já é uma mestre e que traz para a sociedade brasileira uma luz importante para que as políticas públicas, e um apelo, para que as políticas públicas acabem com o racismo estrutural e que as pessoas também, mesmo qual seja a cor, incorporando este racismo, não deixam que as pessoas negras, e em especial as mulheres negras, passem a viver uma verdadeira cidadania. Por isso, a coragem e a competência sua em trazer esse tema e da forma como você trouxe é muito importante para o Brasil hoje, e não só para o Brasil, para muitas sociedades ainda racistas estruturalmente. Muito obrigado, Yagda. Muito obrigado. Nossa, muito obrigada. Todos vocês aí que deram essa conclusão. E eu me lembrei agora, enquanto a gente estávamos conversando, as Nações Unidas, através da OMS, Organização Mundial de Saúde, publicou muito recentemente um documento mundial para o enfrentamento ao idadismo. E de tudo que se fala, que se apresenta em relação ao idadismo, que é justamente a discriminação contra pessoas, né, simplesmente pela questão de idade, né? E a gente está falando aqui de pessoas idosas,
Uma das estratégias oferecidas é uma frase que eu gosto muito e que se aplica aqui ao racismo estrutural, que é mudar a forma como pensamos, como sentimos e agimos em relação ao racismo estrutural. E aí, Águida, se a gente efetivamente seguir, mudar a forma de pensar, sentir e agir, a gente vai ter a noite de paz, dormir em paz, como você propôs. Mas para isso a gente precisa ser inquietado, dar um incômodo, sair do nosso espaço e pensar que existe o diferente. Então, queridos, queridas que nos acompanham, encerramos aqui mais esse episódio e muito obrigado por vocês estarem conosco. Até a próxima.